Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Começando essa live aqui, já tinha combinado com a Luciana, que é uma companheira parlamentar que está passando por perseguição também, por defender o povo palestino. Estou cumprindo todas as agendas de hoje. Hoje vai ser uma bateria de lives e outras atividades. E a primeira é essa, e essa live está acontecendo num momento muito crítico, né? Estou aqui acompanhando as notícias ao mesmo tempo e, meu Deus, o que a gente está vivendo? Só para atualizar vocês, não vi aqui se a Luciana já chegou. Não, ainda não. Só para atualizar vocês, a situação que está. É um genocídio que está acontecendo, gente. Eu acabei de postar o vídeo, inclusive, mais amplo, onde estou explicando o que é esse sétimo dia que vai ficar para a história da humanidade, infelizmente, como um dos grandes crimes da humanidade, um dos maiores crimes contra a humanidade que eu já vi ser cometidos e que já foram cometidos ao longo da história. Assim, agradeço a todo mundo que tem mandado mensagem. Eu também, é difícil, gente, que tem muita gente que está lá e que está mandando Oi, mensagem. Thiago. Ei, Luciana. Boa noite. Companheira. E aí, que dia, né? Meu Deus. Você está conseguindo me ouvir? Tô ouvindo, mas bem, eu não Luciano? tô te vendo. Parece só um fundo preto. Então, aqui as minhas redes todas estão todas cheias de problemas, sabe? Isso é uma situação assim, tentei fazer uma live, tenho tentado fazer live esses dias, né? E tem tido muitos problemas. Uma coisa impressionante, assim, como há 7 dias meus equipamentos eletrônicos Que estão todos dando coincidência, problema. né? Mas, muita coincidência. Coincidência também que as postagens que a gente faz, todas são marcadas com violação de diretrizes da comunidade, tudo, né? Vídeos excluídos. Todo mundo que tenta compartilhar as lives, os posts, ninguém consegue, né? Enfim, um pouco da democracia ocidental que a gente vive, né, Luciana? Essa grande Com certeza. democracia que tem aqui. Mas eu não E aí, te enxergo. companheira? Não sei se os Desculpa. nossos assistentes estão te vendo. Eu não te vejo. Vocês conseguem ver, gente? Digam aqui no chat, por favor. Os A dois Maria estão Clara falou que tá aparecendo. todo Então mundo é para aparecendo mim bem. só que não tá. Deve ser alguma coisa aqui no meu celular. Tá Então bom. tá tranquilo. Eu tô impressionado que a gente tá conseguindo fazer essa live, viu, Luciano? Porque se cair, gente, vocês já sabem muito bem o que é, tem acontecido todos os dias. E eu convidei a Luciana, a gente conversou sobre fazer essa conversa, porque existem vários frontes de batalha, né? Nós temos o fronte que nós estamos disputando aqui agora, nas redes para ecoar e tentar deter o genocídio. É muito importante, gente, esse papel que a gente cumpre. Acho que a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso, né, Luciana? Mas tem vários outros frontes. Tem o fronte dos atos presenciais, das atividades de solidariedade, de ocupar as ruas, como os povos em tantas cidades do mundo estão ocupando as ruas. É muito importante que no Brasil isso aconteça, se intensifique muito. E, além disso, tem o fronte também da disputa judicial, parlamentar, nos mais diversos níveis. E a Luciana é uma parlamentar que, desde o primeiro dia, teve coragem de dizer o que pouca gente teve coragem de dizer, que o que acontece é um genocídio, uma limpeza étnica de um Estado sionista que promove colonização e apartheid. E Luciana tem sido profundamente perseguida por isso. E foi por isso que eu chamei ela aqui. Luciana, se você pudesse apresentar também e contar um pouquinho dessa história. Eu que te Obrigado por você ter agradeço, vindo. Thiago, poder falar com essa audiência maravilhosa que tu tem aqui no Instagram, nesse momento que é tão grave, né, e tão difícil para todos nós que há muito tempo acompanhamos essa causa, que é a causa do povo palestino. Hoje eu sou deputada estadual do PSOL, mas eu já tenho uma estrada aí bem longa, para quem não me conhece. Fui deputada federal, fui fundadora do PSOL e também fui candidata a presidente do PSOL, né, em 2014. E hoje eu ocupo esse lugar aqui no Parlamento Gaúcho e tento traduzir aqui também, né? Porque eu acho que o papel dos parlamentares combativos é fazer do parlamento um posto avançado das lutas que a gente trava, né? É isso que eu tenho tentado fazer, que eu sempre fiz nos meus mandatos e que eu tenho tentado fazer aqui também como deputada estadual.
E tendo essa visão, assim que a gente soube, né, do início do conflito, eu me manifestei claramente, ao contrário do que muitos fizeram, né, nesse primeiro momento, que era simplesmente criticar o Hamas pela ação que tinha feito. A minha preocupação imediata foi com o que Israel iria fazer com o povo palestino a partir daquela ação. Porque a gente sabe que o Estado de Israel é um Estado terrorista, é um Estado que utiliza métodos terroristas, inclusive utilizou para se instalar naquela região, né, com milhares de palestinos, quase 1 milhão de palestinos, 750 mil palestinos expulsos das suas casas, né? Inclusive, eu estava lendo um livro muito interessante, não sei se tu conhece, esse do Robert Fisk, esse livro aqui, Pobre Nação. É, Não. é um livro interessantíssimo, porque ele traz, o Robert Fisk, ele visitou um cidadão israelense que mora em Yafa, né, numa casa de um outro cidadão palestino que foi expulso daquela casa. E ele visita os dois, tá? Então, ele encontra o Davi Damiani, que está exilado, e conversa com ele sobre a casa que ele tinha, e ele descreve a casa, e aí o Robert Fisk vai a Yafa e visita então a casa onde está morando o Shlomo Green, que é o judeu que ocupou a casa do Davi Damiani. E é muito emocionante o depoimento dos dois, né? Porque a gente vê o quanto foi complexo esse processo de instalação do Estado judeu ali naquela região, numa terra que já tinha dono, né? Então, eu me preocupei em primeiro lugar com isso, né? O que vai ser do povo palestino nesse momento em que o Israel vai vir com tudo, como realmente nós estamos vendo, né? Já acho que o maior massacre do povo palestino que ocorreu nos últimos anos, e uma situação dramática de cerco, sem água, sem comida, sem acesso a combustível. Então, realmente é uma situação muito dura e que nós temos a obrigação de denunciar, né? Eu sei que tu tem feito isso cotidianamente aí, do teu lugar de comunicador, né? E com toda essa audiência do Instagram e das redes sociais, isso é muito importante porque a gente está travando uma verdadeira guerra comunicacional também, né? Com muita fake news, aquela história de que havia 40 crianças sido decapitadas, né? Que está se provando também ser uma fake news. Agora, eu vi há poucas horas atrás também uma notícia de que mesmo aquela foto de supostos corpos de bebês carbonizados também seria uma fake news. É claro que a gente sabe que teve mortes, né? Que esse ataque do Hamas atingiu civis, mas a gente sabe que o povo palestino tem sido sistematicamente atacado por Israel e que, portanto, essa reação acaba sendo uma forma de chamar a atenção também do mundo inteiro para essa tragédia cotidiana que está acontecendo na faixa de Gaza, especialmente, mas também na Cisjordânia, onde a fome, a morte, a doença, a falta de perspectivas, né, a falta de emprego é uma marca constante da política de estrangulamento de Israel. Então, realmente uma situação muito dramática. E a gente vai vendo, né, Luciano? Primeiro, eu queria te parabenizar pela coragem. Assim, várias pessoas têm comentado aqui, gente. Estou tentando ler, acompanhar os comentários de vocês também. É importante, né, a gente ter esse espaço coletivo, porque nas postagens, ou nas minhas postagens, ou só vocês comentam. Quando eu tento responder, eu respondo 3 comentários, bloqueia tudo, aí fica 24 horas bloqueado. Quando volta, eu comento 3 comentários, bloqueia tudo.
Então, esse é o lugar que eu estou conseguindo interagir mais também com vocês. Então, não deixem de comentar aqui também, estou tentando acompanhar tudo. Valeu pela força, gente. E Luciana, gente, foi uma das pessoas que justamente teve essa coragem. Eu vi que várias pessoas falaram disso, de que quando está tocando no assunto da Palestina, é até diferente de outras lutas por justiça social, de outras lutas contra a exploração, as opressões e a destruição da natureza. Porque, de fato, com a Palestina existe um lobby e uma máquina de propaganda de guerra que adquiriu uma força impressionante ao longo de um século. É, de fato, algo muito poderoso, gente, que atravessa o meio artístico, que atravessa as mais variadas esferas de governo, que atravessa tudo quanto é lugar. É, a gente está falando de algo que é organizado enquanto propaganda de guerra mesmo. Assim. Ao longo de todas as guerras, a Luciana falou da mentira dos 40 bebês decapitados, e qualquer bebê decapitado, qualquer sofrimento civil é algo que a gente deve condenar, mas a gente também deve buscar a verdade, né, gente? E aí, quando tem uma mentira dessa, é muito semelhante a outros episódios de mentiras que estados imperialistas, né, que o imperialismo no geral, a dinâmica imperialista do capitalismo, acabe promovendo a ter sua lógica de conquista. E aí, mentiras como em 2003, né, Luciana, que o mundo inteiro falou das tais armas de destruição em massa que o Exato. Iraque tinha, e aí o que precisou? Uma fonte de governo dizer, que naquele caso era o Donald Rumsfeld, era a Condoleezza Rice e o George Bush. Bastou o governo dizer que todos os veículos de mídia começaram a dizer estão confirmadas as armas de destruição em massa, né? E aí, a partir disso, trouxe uma lógica e um medo coletivo que fez com que a população, o povo trabalhador dos Estados Unidos aceitasse mais uma guerra imperialista que só em 10 anos matou 650 mil civis, gente. Então, é importante a gente dizer isso, porque em toda guerra, em todo conflito, e no caso do povo palestino, em todo massacre, houve o que a gente chama de bandeiras falsas. Essas false flags, as pessoas às vezes chamam de auto-atentados também quando é algo provocado, mas principalmente as bandeiras falsas, elas têm a tarefa na propaganda de guerra, na psicologia de guerra, de promover uma adesão a uma ação violenta. E as pessoas, quando estavam divulgando orem por Israel por conta de 40 bebês, elas estavam, na verdade, divulgando o que é uma propaganda de guerra que estava buscando promover justamente a legitimidade para fazer isso que Israel está fazendo agora. Onde a gente está falando da maior prisão sem teto do mundo, com mais de 2 milhões de pessoas, numa área das mais densas do mundo, do tamanho do plano piloto de Brasília, e que em 48 horas, novamente aqui, já estão equiparando nas últimas 48 horas a todas as bombas jogadas no último ano pela OTAN. Olha o nível em 48 horas. E isso não é novidade para Israel. Em 2014, em 48 horas, eles jogaram mais da metade dos explosivos jogados no mundo naquele ano inteiro. E a gente está falando, gente, de uma catástrofe que nesse momento exato tem pessoas morrendo. E que é importante que a gente use todos os lugares onde a gente tem voz, todos os lugares onde as pessoas estão prestando atenção no que a gente está dizendo, para ecoar algo que qualquer pessoa com uma mentalidade internacionalista tem, de que nós estamos lá também. É como se fossem nós. Em outros momentos da história éramos nós. E os povos têm que ter solidariedade uns com os outros. Porque a gente precisa impedir esses processos, a gente precisa impedir a exploração, as opressões e a destruição da natureza. Então, eu agradeço muito, Luciana, por você ter tido essa coragem no parlamento. Se você quiser contar um pouquinho de como foi esse processo, né? Porque eu lamento muito, eu acho que é importante dizer, porque a gente sofre tanta repressão, tanta criminalização nas nossas lutas, né? Que pelo menos a vergonha de saberem que eles estão agredindo, que eles estão manipulando a verdade, essas pessoas precisam É, passar. Então, se você quiser contar começou sobre esse na processo. segunda-feira. Eu tinha sido convidada em fevereiro desse ano para participar de um programa de TV aberta aqui no Rio Grande do Sul, que se chama Atualidades Pampa, que é uma TV aqui do Rio Grande do Sul, que está na TV aberta e que tem um programa já há muitos anos, onde vários comunicadores ficam numa bancada comentando sobre assuntos do dia, um programa diário. Né? Então, eu havia sido contratada, inclusive, para estar nesse programa todas as noites, das 7h15 até as 10 para as 9 da noite, eu estava lá falando das pautas do dia e, claro, tendo embates muito duros, porque a maioria dos comunicadores ali é de direita, né? E na segunda-feira eu recebi a notícia de que eu estava demitida, né? Do meu posto ali de comunicadora da TV Pampa.
por supostamente eu ter apoiado o Hamas. Tá? Então, essa foi a justificativa informal, né? Porque formalmente eles não dão nenhuma justificativa, é simplesmente demissão e ponto final. Mas informalmente eu soube que eu teria apoiado o Hamas. Que apoio foi esse que eu teria dado ao Hamas? Foi uma nota que eu lancei no sábado, falando da luta palestina, apoiando a luta palestina e falando que a luta palestina não podia ser considerada terrorismo, porque toda essa pressão que existe para que o Hamas seja chamado de terrorista tem a ver com isso que tu estava falando do 11 de setembro, né? Eles querem mostrar o episódio do ataque do Hamas como se fosse um equivalente ao 11 de setembro, que convenceu a população mundial, e especialmente a norte-americana, de que os Estados Unidos tinham direito a fazer qualquer coisa, porque afinal de contas era terrorismo, né? Era o terror que estava instalado e, portanto, o governo americano tinha direito de prender sem autorização judicial, de torturar e principalmente de invadir, né, o Iraque, como foi o caso, convencendo que o Iraque teria armas químicas também para atacar os Estados Unidos. E é essa carta branca que eles estão querendo, né? E de certa forma conseguiram, né? Porque a opinião pública mundial ainda não está se manifestando com a força que precisa se manifestar para impedir essa chacina que está sendo perpetrada na faixa de Gaza. Então, eu tinha feito essa nota, o Roberto Robaina, que é nosso vereador aqui em Porto Alegre, que também é dirigente nacional do PSOL, também tinha feito uma nota semelhante, e aí a sociedade israelita aqui do Rio Grande do Sul fez uma nota repudiando, né, a nossa manifestação, tanto a minha como a do Roberto Robaina. E, imediatamente, as organizações palestinas reagiram, fizeram uma nota em nossa defesa, né? Inclusive uma nota muito completa, pegando ponto a ponto dos argumentos que a gente tinha utilizado e reafirmando aqueles argumentos que nós tínhamos colocado nas nossas notas, que haviam sido duas notas separadas, minha e do Robaino. Bem, aí na terça-feira, na Assembleia Legislativa, eu estou lá no meu gabinete, escutando o início da sessão, ainda não tinha ido para o plenário, e começo a ouvir os pronunciamentos dos deputados me atacando frontalmente, né? Eles ficaram... Aí eu, claro, fui correndo para o plenário para escutar de corpo presente, né, os ataques, para mostrar que, inclusive, eu não tenho medo, que ninguém vai me intimidar. E fui para o plenário e fiquei lá 1h10 ouvindo os ataques, as barbaridades sendo ditas tanto a respeito da luta palestina como a meu respeito mesmo, inclusive exigindo que eu fosse à tribuna, pedir desculpas pelo que eu tinha escrito e tudo mais. Bom, eu fui à tribuna e reafirmei tudo que eu tinha dito e agreguei mais uma coisa, que é justamente o fato de que este discurso que a direita está fazendo está chancelando o massacre do povo palestino. E quando eu disse isso, eles ficaram irritadíssimos, né? Ficaram enlouquecidos, começaram a gritar no plenário, queriam interromper a minha fala, e eu terminei o meu pronunciamento repetindo exatamente esse conceito que eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem o que está em jogo aqui quando a gente fala sobre esse tema, que é a carta branca que Israel quer para liquidar com o povo palestino e dizimar a população de Gaza. E esse discurso todo que a direita está fazendo, né, é para dar essa autorização, né, dar essa carta branca. E aí, então, bom, terminou o momento dos debates, o PT foi para a tribuna me defender também, a deputada Laura Cito, que aqui é uma das lideranças também da bancada negra do PT, e
E no outro dia, então, eu fiquei sabendo que eles estavam ingressando com essa representação na comissão de ética contra mim, pedindo a minha cassação e dizendo que eu estaria fazendo um discurso antissemita, xenófobo e racista. Tá? Que é o maior absurdo, é inclusive uma calúnia contra mim, né? Eu até vou estudar a possibilidade de processá-los, né? Porque quem está difundindo mentiras são eles, né? Eles estão me acusando de algo totalmente descabido. Inclusive, eu tenho ascendência judia, né? Até uma história muito trágica da família do meu pai, né? Por parte da minha avó, eles, judeus alemães, eram 3 irmãos, um deles ficou na Alemanha, ele inclusive foi prefeito de uma cidade nos arredores de Berlim, o Karl Herz. E ele foi, quando Hitler tomou o poder, ele foi espancado lá, hordas nazistas invadiram a prefeitura, tiraram ele para fora, espancaram ele, ele continuou lá, só foi embora quando ele foi realmente destituído da prefeitura. E um dos filhos dele, daí ele foi com a família para a Inglaterra, e um dos filhos dele foi para a Holanda. Tá? E quando a Alemanha invadiu a Holanda, ele e a esposa, que também era judia, foram presos, foram para os campos de concentração e acabaram morrendo em Auschwitz. Tá? Então, essa é a história da minha família, e não é tão distante, é o meu bisavô, né, que fugiu e veio para o Brasil e casou aqui com uma brasileira, teve a minha avó, que foi a mãe do meu pai, né, a mãe do Tarso, que vocês conhecem, o Tarso Genro, que é o ex-governador aqui do Rio Grande do Sul. Então, é bem próximo de mim essa história, né? Então, obviamente que me chamar de antissemita é realmente algo totalmente descabido, mas é a guerra comunicacional que eles estão fazendo. Hoje, todo mundo que se pronunciar contra a chacina do povo palestino vai ser chamado de antissemita, vai ser chamado de racista, de preconceituoso contra o povo judeu, quando na realidade são coisas muito distintas. Defender o povo judeu e defender o direito de Israel existir ali naquela região, né? Que essa sempre foi a grande polêmica, né? E o grande estelionato que foi feito contra o povo palestino, porque aquelas terras eram deles. Isso é muito importante, né, Luciana, que você coloca, porque existe uma confusão, e essa confusão ela é provocada intencionalmente, como você falou, pelo lobby sionista e pela propaganda de guerra, de misturar toda pessoa, primeiro, toda pessoa de fé judaica, todo povo judeu, enquanto sionista, o que não é verdade, porque os sionistas não são sequer a maioria social, é uma vanguarda ideológica que de fato é racista, essa sim, e que não representa a totalidade dos judeus. Uma das pessoas mais brilhantes citadas no mundo hoje é Noam Chomsky, que é judeu e é profundamente contra o Estado de colonialismo e apartheid de Israel. Tem várias e várias e várias outras pessoas, né? A gente pode falar da Judith Butler, a gente pode falar, inclusive, mesmo quem não é judeu e tem uma capacidade também de ecoar vozes, por exemplo, a Angela Davis, gente. Uma das pessoas mais incríveis vivas no mundo hoje, uma das pessoas mais corajosas vivas no mundo hoje, denuncia a todo tempo o apartheid cometido por Israel contra o povo palestino. Então, é muito estranho as pessoas tentarem tratar as pessoas que são contra um Estado que promove colonialismo e apartheid, e numa lógica racista, obviamente, porque é uma lógica de supremacia racial deles, tratar quem critica essa lógica, tratar como se as pessoas, ao criticarem, fossem antissemitas, sendo que o antissemitismo é uma forma de opressão e que nós devemos condenar, obviamente, e inclusive, condenar o uso que o sionismo tenta fazer, a instrumentalização dessa luta tão importante, que é a luta pelo respeito ao povo judeu, que é um povo como qualquer outro que merece também uma capacidade de se realizar na vida, de viver felicidade, de ter o direito a viver em paz também. Só que o problema é que
dentro da dinâmica do sionismo, que é uma corrente ideológica que pensava de uma forma bonita no começo, no sentido de ter um lar para um povo que tanto sofreu na história da humanidade, e que no seu congresso, em 1897, no primeiro congresso sionista, falava, poxa, uma terra sem povo para um povo sem terra, onde ali ainda se debatia se a tal da terra onde esse povo ia viver não seria em Uganda ou não seria na Patagônia Argentina. E quem venceu foi a tese de ir para a Palestina histórica, justamente porque é uma facilidade logística, é diferente. Uganda é diferente, né? E a Patagônia Argentina também, naquele momento ainda era mais difícil. Então a gente está falando de uma ideologia que instrumentalizou uma luta super importante de um povo que sofreu muito ao longo da história, está cometendo crimes que se assemelham às maiores atrocidades, às maiores violações de direitos humanos da história da humanidade. A gente fala de genocídio e limpeza étnica sistemática promovida contra o povo palestino. A gente fala de colonização e apartheid, não é à toa. A gente está falando de povos que viviam ali originalmente, que a potência ocupante agora, que o império ocupante, né, porque é uma dinâmica imperialista estadunidense, israelense, é que essa força militar tem leis diferentes para o povo, onde o povo palestino, que está na área que foi ocupada em 1948, que são considerados árabes israelenses, eles não têm liberdade de movimento plena, não têm liberdade política de defender as suas ideias, de defender o fim da colonização e da apartheid, por exemplo. Não pode existir um partido que defenda isso nas ocupações, na região ocupada em 1948. Pior ainda para quem está na região da Cisjordânia ocupada, onde não tem liberdade de movimento porque tem um muro de 700 quilômetros, um muro de colonização, um muro do apartheid, separa famílias, separa vilas, corta vilas no meio, que separa a pessoa da sua terra agricultável. Tem leis diferentes até de maioridade penal. Uma pessoa israelense, por exemplo, que é judaica, ela só é responsabilizada criminalmente a partir dos 18 anos. A maioridade penal é de 18 anos. E para palestinos é de 12 anos. E frequentemente existem mais de 200 crianças palestinas presas nesse momento, que não são nem por um processo, porque a direita vive falando da última democracia do Oriente Médio, né? A única democracia do Oriente Médio, Israel, mas todos os aspectos que caracterizam até a democracia liberal, que é tão limitada, sendo porque a gente defende uma democracia real, onde o povo manda e o governo obedece, né? Mas mesmo essa democracia liberal, Israel não segue nada. Porque se a gente for analisar, existe um instrumento chamado detenção administrativa, esse que tem crianças presas agora, em que as pessoas podem ficar até 6 meses presas e não precisa informar a elas o que ela está sendo acusada. E pode ser prorrogado por mais tempo. Então, tem gente que está presa há anos em detenções administrativas. Isso é ou não é um regime de apartheid, gente? O que está acontecendo em Gaza agora, né? A gente está falando, de fato, de um regime que todas as gerações do futuro vão condenar. Assim como hoje todas as gerações, todas as pessoas vivas hoje condenam, né? Pelo menos, a não ser quem é de fato um assumidamente racista, mas condenam o que era o apartheid na África do Sul, condenam o que eram as leis de segregação racial de Jim Crow nos Estados Unidos, né? Assim como, a não ser quem é de fato uma pessoa racista, condena a escravidão negra, a escravização negra e o sequestro de mais de 4 milhões de pessoas negras trazidas de África para as Américas. Então, a gente está falando de algo que todas as gerações futuras vão se envergonhar de quem defende. E como naquela época existiam forças hegemônicas, uma pressão ideológica, para além da coerção física, né, e de todo o processo de dominação, a gente sabe que essas pressões são grandes, mas as pessoas não podem ceder. A gente sabe que quem falar pela Palestina Livre, falar para parar o genocídio, e é uma pessoa que depende de contratos, comunicadores, artistas e tudo, vão perder contratos de verdade, porque o lobby israelense é terrível, a propaganda de guerra israelense é terrível, eles estrangulam tudo, todas as áreas da vida das pessoas. É só vocês verem as pessoas que chegaram longe em denúncias contra o sionismo. Agora, o que é você perder um contrato em relação a um povo que está sofrendo um genocídio nesse momento? É isso que vocês querem contar para os filhos de vocês, gente? É isso que vocês querem contar para os netos de vocês? Que quando estava acontecendo, hoje, o dia de hoje é dia 14, né? Vai ficar marcado na história como uma das maiores, hoje é dia 13, né? Uma das maiores violações de direitos humanos da história, gente. Esse deslocamento de 1 milhão de pessoas sendo bombardeadas em deslocamento porque foram obrigadas a se deslocar. A gente está falando de 18 prédios da ONU bombardeados, a gente está falando de uma taxa de mortes que estava ali, que estava beirando 1.500 pessoas, que agora já está em 6.000 pessoas no início do dia, e que agora existe a possibilidade de já ter ultrapassado 10.000.
A gente está falando de uma situação tão crítica, gente, que não vai ter livro de história que não vai falar sobre o que está acontecendo. E é muito importante as pessoas refletirem sobre que lado dessa história elas querem estar quando isso chegar. Então, eu primeiro me solidarizo com você, viu, Luciana, por você ter passado por todos esses ataques. Ninguém no parlamento merece sofrer ataques por defender uma ideia que fala justamente das coisas mais bonitas da humanidade, da capacidade de você ser livre, da capacidade de você viver em uma comunidade harmônica, com justiça social, da capacidade de você expressar o seu direito político, as suas ideias políticas, e infelizmente a gente sabe o que é o parlamento brasileiro, e você é uma das pessoas que encara com muita coragem, né? Tem uma trajetória incrível de enfrentar. Se tem algo que tem que dizer sobre você, que você sempre enfrentou, né, Luciano? Ixi, tá fechado aqui o microfone, eu acho. Eu não tô te ouvindo, pelo menos. Coragem Vocês mesmo estão... tem o povo Ah, palestino, né? Eu tô aqui só fazendo o meu trabalho, meu papel, né, de militante, de lutadora e de apoio a essa luta tão importante. E eu acho que é, quando a gente vê, né, algumas pessoas indignadas, e claro, ninguém acha bonito civis serem mortos, seja de que lado for. Mas eu fico impressionada é que as pessoas acham que as vidas dos judeus, dos israelenses, têm mais valor do que as vidas palestinas, porque acham, ficam escandalizadas, ficaram, né, escandalizadas com as mortes promovidas pelo ataque do Hamas, mas não se escandalizam com o que está acontecendo agora. Já são 3.099 vítimas, 1.799 palestinos, 1.300 israelenses. Dentre os palestinos mortos, 583 são crianças. Então, as crianças palestinas estão sendo assassinadas agora, nesse momento, pelas bombas de Israel. E isso é algo que precisa ser parado. E a única forma de parar isso é todo o povo do mundo se unir para dizer chega para Israel, para dizer que Israel não tem o direito de bombardear Gaza, de bombardear a Cisjordânia, de assassinar as pessoas para revidar o ataque do Hamas. Que, ao contrário, Israel precisa perceber que o ataque do Hamas é resultado da sua política terrorista para a Cisjordânia e especialmente para a faixa de Gaza, que é uma política permanente, onde Israel decide o que entra, o que sai, quem vive, quem morre, quem é preso, quem é solto. Um lugar que é, como tem sido muito bem dito, e como eu disse também na nota que causou toda essa controvérsia, é uma prisão a céu aberto, né? É uma prisão a céu aberto, e o sofrimento do povo palestino, a gente nunca pode equiparar sofrimentos, né? O sofrimento sempre é uma coisa única, é sempre uma coisa para quem vive o mais horrível dos sofrimentos. Mas o sofrimento do povo judeu no Holocausto, ele não tem comparação com nada do mundo, assim como o sofrimento do povo palestino hoje também não tem comparação com nada no mundo. É um sofrimento inimaginável de quem vivia na sua casa, como essa história que eu contei para vocês no livro do Robert Fisk. O cidadão vivia na sua casa e foi embora porque a sua cidade estava sendo bombardeada, porque novos moradores iriam ocupar aquela região. E um novo morador se instalou, inclusive, na casa do cidadão que teve que fugir, do palestino que teve que ir embora, né? E o Robert Fisk ainda conta que ainda tem, inclusive, o nome do antigo proprietário meio apagado no muro da casa dele. Então, é algo inimaginável um povo que vivia na sua terra, na sua casa, ter que ir embora, viver refugiado, e uma parte ainda vivendo nesse território extremamente estreito e altamente densamente povoado, que é a faixa de Gaza, sem acesso a nada
né, que não esteja intermediado por Israel. Como é que esse povo vai reagir? Né? Como é que se pode falar em paz? Como é que se pode falar em restaurar a paz? Essa paz nunca existiu para os palestinos desde que se iniciou todo esse processo. Então, só cabe a nós, né, Tiago, ajudar aqui, fazer tudo o que for possível para divulgar essa situação, para combater as fake news, né, e para arregimentar forças para defender o povo palestino. Aqui em Porto Alegre, nós vamos ter na próxima quarta-feira, às 19 horas, no Memorial Luiz Carlos Prestes, um ato, né, de apoio ao povo palestino, que vai ser muito importante também para a gente deflagrar no Rio Grande do Sul uma grande campanha de solidariedade que é preciso que tome conta do Brasil inteiro, do mundo inteiro, para que a gente tenha força para parar esse genocídio que Israel está promovendo na faixa de Gaza. Isso é muito importante, né, Luciano, que você falou, porque tem gente que pensa. Aí não estou nem indo para a quantidade de pessoas que acredita na desinformação, que acredita em todos os instrumentos, os aparelhos ideológicos desse Estado, que quer manter sim, que é orientado pelo imperialismo mesmo, que define sua agenda ali de publicação, sua linha editorial ali junto com Washington e segue os veículos de comunicação de lá. Estou nem falando das pessoas que acreditam nessa estrutura, né? Porque ela é uma estrutura muito forte. Mas mesmo entre as pessoas que não acreditam, que felizmente já não acreditam mais que existiam armas de destruição em massa no Iraque, não acreditam que os Estados Unidos sempre quis levar a democracia para o mundo, né? Que não acreditam que Israel é um Estado frágil, cercado por inimigos, numa lógica orientalista que trata todo o povo oriental como violento, principalmente os povos árabes, né? Que não acreditam nessa lógica. Existem pessoas, mesmo nessa situação, que bom que já não acreditam mais na ideologia dominante nessa época, né, na ideologia hegemônica nesse momento, mas tem muita gente que acredita que não tem força e que não existe um esforço coletivo que possa ser feito ao redor do mundo para deter uma violação que está acontecendo lá, fisicamente, nesse momento. E isso é algo importante para a gente dizer, porque todos os grandes processos revolucionários ao longo da história contaram em maior ou menor grau com algum nível de colaboração ou solidariedade internacionalista. A gente sabe, inclusive nos que faltou, esse foi um fator que prejudicou muito os processos de transformação ao longo da história. E no caso do povo palestino, por a gente ver uma situação de apartheid, como você falou, não dá para comparar exatamente com nenhum processo, mas o apartheid na África do Sul foi derrotado a partir de uma profunda campanha de boicote, a partir de uma profunda campanha de mobilização popular, onde, de fato, conseguiu estrangular economicamente um regime que promovia o apartheid, que promovia a supremacia branca, a segregação racial. Então, o racismo foi derrotado ali a partir de uma ação coletiva que teve no internacionalismo uma das suas principais forças. É óbvio que os movimentos de luta na África do Sul tiveram esse protagonismo, né? Teve militantes, perderam tantos militantes, tantas pessoas passaram uma geração inteira presa, mas sem o apoio internacionalista, pode ter certeza que o apartheid não teria acabado. Então, foi justamente essa força coletiva. E nós temos essa possibilidade, gente, de virar a opinião pública, de fato, mobilizar. A nossa mobilização aqui, tanto de rua, quanto de redes, quanto em pessoas que estão em funções institucionais, como Luciana, ela cumpre um papel. E é muito importante a gente fazer, porque às vezes a gente está achando que não está contribuindo em nada, mas se a gente consegue construir um processo de mobilização significativo, a gente de fato incide na realidade mesmo, assim. Acho que você tem bastante experiência sobre isso, né, Luciana? Porque você é uma militante internacionalista e mobiliza solidariedade para tantas causas, né? E, inclusive, assim, eu acredito que você vai ter relatos sobre isso, né? De momentos em que isso dá certo, né? Que eu acho que as pessoas têm essa dúvida. Se o que elas fizerem aqui vai ter qualquer utilidade, né? Com certeza tem muita utilidade, porque a opinião pública a nível mundial, ela influencia os governos, tá? E, obviamente, hoje nós temos aí uma situação no mundo onde há muitos governos de extrema-direita que vão dar suporte a Israel nesse genocídio. Então, a gente conseguir que o povo se manifeste, vá para a rua, fazer mobilização, e veja só o que aconteceu na França, né? Se não me engano, foi ontem. O governo tentou impedir
uma manifestação de apoio aos palestinos na França, e mesmo assim a manifestação aconteceu e foi gigantesca. Né? Foi gigantesca. Então, eu acredito que o nosso papel é estimular esse levante do mundo. E eu acredito, inclusive, que os palestinos até hoje só sobrevivem, né, e só conseguiram o pouco que conseguiram ali naquela região, graças a essa luta mundial, né? Graças à luta deles, à resistência deles, mas também a um apoio mundial que existe à causa palestina. Eu acho que é a principal causa, né, de direitos humanos do mundo, é a causa palestina, é a causa que toda a esquerda mundialmente se une também para defender. E é fundamental essa resistência interna lá que eles fazem e o nosso apoio aqui do lado de fora. E a mobilização é o instrumento que a gente tem, seja de rua, seja de redes, né? Então, o teu papel também, Thiago, e eu te vi num ato, acho que foi em Brasília, o ato que eu te vi falando no megafone, foi em Brasília? Sim, foi Eu te sim. vi ali no ato, no megafone também, isso é muito importante, porque a gente une as duas coisas, né? A força das redes com a força das ruas e conseguimos fazer um contraponto a essa campanha midiática que vem sendo feita em favor de Israel. Até porque eles são, né, aqui no Brasil, muitos que são donos dos meios de comunicação são vinculados a Israel, né? Aqui mesmo no Rio Grande do Sul nós temos um dos principais meios de comunicação de famílias vinculadas a Israel. Então, o contraponto a essa informação a gente precisa fazer através das redes, mas a mobilização de rua é também muito importante. Então, eu agradeço, Thiago, a oportunidade de conversar aqui com os teus internautas, né? E vamos continuar nessa caminhada aí, lutando e tentando denunciar e mobilizar a população brasileira para defender a causa palestina. É isso, Luciana. Obrigado, viu? Eu que te agradeço muito pela presença. Gente, acompanhe as redes da Luciana, acompanhe os chamados que ela está fazendo também para a rua. Prestem solidariedade a essa perseguição parlamentar que ela está sofrendo, essa perseguição institucional. Isso tem uma dinâmica imperialista, isso tem uma dinâmica colonizadora, islamofóbica, mas isso também tem uma violência política de gênero muito forte, que é algo que a extrema-direita incorre de forma recorrente contra a Luciana e contra tantas outras companheiras que estão na luta, né? Então, é fundamental a gente dizer isso. É importante também que a gente olhe toda vez que as pessoas ficam em dúvida sobre que lado que elas devem se posicionar, né? É importante que olhe quem que defende cada Verdade. posição sobre isso, né? Pode ter certeza que Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que toda aquela geração ali de construção de extrema-direita do Olavo de Carvalho, todas essas pessoas, sem nenhuma exceção, defendem o Estado de Israel. E defendem e faziam, enquanto eram governo, faziam alianças e processos que nós devemos seguir denunciando a todo dia, a todo instante, né? Então, Luciana, obrigado, viu, por ter participado aqui. Gente, essa live vai ficar salva para vocês acompanharem também. Essa discussão da perseguição institucional é muito importante. Isso não está acontecendo só no Parlamento do Rio Grande do Sul, isso acontece também na Câmara dos Deputados, isso vai acontecer em todas as instâncias do Parlamento, porque a gente sabe que existe uma força hegemônica nesse momento que segue uma dinâmica da classe dominante do Brasil e que segue da classe dominante no mundo, que segue uma dinâmica, portanto, capitalista, imperialista, e nós devemos denunciar. Obrigada, Valeu, viu, querido. Um companheira? beijão para Tamo ti. Um junto. beijão para todo mundo que está aí com a gente. Tchau, tchau. Valeu, valeu, valeu. Gente, sigam Luciana, compartilhem os vídeos. E eu publiquei alguns vídeos também, um vídeo que deu muito trabalho fazer, gente. Vocês não têm ideia do quanto dá trabalho fazer isso aqui, ainda mais sozinho, sem apoio. Então, nós estamos juntos, viu? Eu conto com vocês para divulgar. Esse vídeo eu cedi ao que muita gente vinha falando para fazer em inglês e, de fato, não é o idioma que eu gosto mais de fazer as coisas. Inclusive, estou bem enferrujado. Mas eu fiz porque as pessoas pediram e disseram que alcançaria mais gente, então conto com vocês para divulgar.